A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 54 do livro de Isaías, onde ele chama Jerusalém a se regozijar em louvor a Deus pela salvação que Deus traria a eles. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós já estamos chegando ao final dele. Nós estamos no capítulo de número 54. Nós estamos na quarta parte da divisão desse livro, que nós dividimos em 4 grandes partes e estamos vendo Isaías e o julgamento babilônico. Nós estamos vendo que o propósito de Isaías era incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e também as outras nações. Lembramos a você que Isaías foi escrito há 2.700 anos e aqui estamos nós, no século XXI, falando do livro dele. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com essa palavra de Deus, de busca ao Deus que se deixa achar. Nosso projeto com a Bíblia começou em 2016, irá ser concluído em 2019. Então abra aí, por favor, a sua Bíblia e faça essa leitura prévia para você entender o que nós estamos falando. Dentro da quarta parte, nós estamos vendo os 2 instrumentos de Deus para a restauração. Nós vimos o primeiro com Ciro, e nós estamos com Ciro, que começou lá no capítulo 44, e nós estamos agora com o plano de Deus para o seu servo, que começou no capítulo 49 e vai se encerrar no capítulo 55, no capítulo que nós falaremos amanhã. Como já dissemos, estamos vendo os planos de Deus para seu servo, pois já tínhamos visto os planos de Deus para Ciro, que começou no capítulo 44. Foi também feita uma divisão dessa estrutura em 8 partes e nós estaremos vendo agora o chamado a que Jerusalém louve ao Senhor, que é a parte G. Nós estaremos vendo. Amanhã veremos o convite para ir, que é a letra H. Veremos a partir de agora e ocupará todo o capítulo 54, com seus 17 versículos, o chamado para Jerusalém louvar ao Senhor. Isaías chama Jerusalém a se regozijar em louvor a Deus pela salvação que ele traria. A estéril que não deu luz, nem sofreu as dores de parto, é a mulher solitária, convidada aqui a exultar-se de prazer e a cantar alegremente. Enquanto eles estivessem no exílio, Judá e Israel seriam esquecidos por Deus e não desfrutariam de sua bênção, embora fossem assistidos por sua graça, que é sobre todos neste grande planeta. O Novo Testamento explica este versículo a Jerusalém celestial, Hebreus 12, 22, ou Nossa Mãe, Gálatas 4, 26. Mas são os filhos da desolada dos que as dá casada. O alargamento da tenda, que está aqui presente nesse capítulo, é uma metáfora de grandes bênçãos, em contraste, num grande lamento por Judá, onde a tenda tinha sido destruída, as cordas rompidas, os filhos já se tinham ido sem deixar ninguém que levantasse a tenda e erguesse as suas lonas. A expansão para a esquerda e para a direita seria tão grande que eles possuiriam as cidades dos seus inimigos, como já deveria ter ocorrido nos tempos de Josué, que deixaram pendências de conquistas da terra prometida e com os povos daquela terra eles fizeram aliança e foram infiéis ao Senhor em vez de obedecer ao Senhor. A promessa seria para não temerem, porque não seriam mais envergonhados e não se envergonhassem, porque não sofreriam mais afrontas, verso 4. Antes disso tudo, haveria de esquecer. Esqueceriam da infidelidade de Israel que levou a sua opressão pelo Egito na juventude da nação. Os exílios assírio e babilônico, esses 2 exílios importantes, vieram depois que Israel e Judá eram maduros. O versículo 5 em seguida explica por que não deveriam temer, nem se envergonharem, por causa do Criador, por causa do seu marido, por causa do Senhor dos Exércitos, por causa do Santo de Israel, por causa do seu Redentor, por causa do Deus de toda a terra. A grande quantidade de títulos atribuídos a Deus demonstrava que Israel e Judá não foram para o exílio por causa de uma fraqueza de Deus. Muito pelo contrário.
Foi o Senhor quem a chamou como uma mulher desamparada da sua mocidade, repudiada, triste de espírito, que por um breve momento a deixou, mas que com grande compaixão a recolheu. Por uns instantes escondeu-se dela, mas com benignidade eterna se compadeceu. Duas palavras-chave aqui: breve momento e benignidade eterna. Veja o contraste: breve momento versus benignidade eterna. E compare também com outro contraste que se encontra no Novo Testamento, quando Paulo escreve, falando da leve e momentânea tribulação, contrastando com um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, as tribulações, as lutas e contrariedades desta vida não são para se comparar com a vida eterna que começou para a glória de Deus. Quem se perde ou se deixa perder-se nas gotas de sofrimento pelas quais passamos não imagina que já tem diante de si um mar aberto de novas infinitas oportunidades para a glória de Deus. Ou seja, em vez de você contemplar a gota do sofrimento, contemple o mar, todos os mares. Contemple todo o oceano. Contemple o oceano de oportunidades da vida eterna que Deus está preparando. Então vamos ter paciência, que está chegando a hora para você, como chegou para Paulo, como chegou para Pedro, chegou para Tiago, chegou para João, chegou para o próprio Senhor, para os apóstolos, para os nossos pais e para muitos dos nossos irmãos do presente século. Quando o Senhor renovou a sua aliança com a sua criação, ato simbolizado pelo arco-íris nas águas de Noé, ele jurou que jamais inundaria novamente a terra. As negativas expressam o enfático compromisso do Senhor em cumprir a aliança que havia feito com o seu povo. Vejam que incrível! O compromisso do Senhor em suas alianças com Israel é maior do que aquele de sua aliança com toda a criação. Isaías tinha em mente aqui a renovação da aliança com Israel depois do exílio, que também é conhecida como a Nova Aliança. A cidade de Jerusalém sofreu severamente durante o exílio. Ela foi afligida e arrojada, com tormenta e desconsolada, mas fora assentada em suas colunas, com antimônio, e seus alicerces fundados com safiras, sendo seus baluartes de rubis, as portas de carbúnculos e todas as suas muralhas de pedras preciosas. Até os seus filhos seriam ensinados do Senhor, onde a paz reinará perpetuamente, sendo a justiça estabelecida para sempre. Estando longe da opressão, porque não temerá. Verso 14. E também do terror, porque não vai chegar até ela. O que estava acontecendo com Jerusalém era como uma boa e forte sacudida de um vento que soprava sobre ela, retirando dela os galhos podres, as folhas secas, os frutos bichados, para que, permanecendo sua base, e voltasse ela a ter folhas renovadas, produzir e a tornar-se bela, formosa, frutífera e renovada. É também aqui Jerusalém um tipo do crente, se você for prestar bem atenção. Nós também, às vezes, precisamos passar pelo mesmo processo para tirar de nós as sujidades e as escórias do mundo, que ele insistemente persiste em perseverar para a sua própria ruína e prejuízo, a causa do evangelho e da pregação. Isso é terrível quando nós nos deixamos levar e seduzir pelas coisas do mundo. Só vamos ajuntar em nós sujidades e escórias que precisarão ser retiradas. E todo o processo de retirada de alguma coisa é sempre doloroso. Ainda que se levantem contendas, os que contenderem com ela cairão. Deus criou o ferreiro e até o assolador para destruir. No entanto, não prosperará nenhuma arma forjada contra ela, e toda língua que se levantar contra ela em juízo, essa mesma a condenará. Verso 17. Essa é a esperança dos servos do Senhor. Ela é uma referência à aliança e às promessas, especialmente a promessa da proteção de Deus e da sua vindicação. Começa o capítulo 54
com o verso número 1. Cantai alegremente, ó estéril, que não deu luz. Exulta de prazer, com alegre canto, e exclama: Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. O verso 17, que encerra o capítulo 54, diz: Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu mesmo a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. O que garante a ela que fique livre da opressão é o fato de que os seus filhos serão ensinados do Senhor, que conhecerá a paz de Deus, a justiça e seu estabelecimento. E assim longe estarão da opressão, porque já não mais temerá, e também do terror, porque não mais chegará a ele que conhece seu Senhor, o Senhor que cuida dela. Verso 13 e verso 14. Sentir ódio e querer vingança na mesma moeda dos que odeiam o cristianismo e destroem igrejas, escolas e tudo que se liga ao Senhor, e que executam os fiéis numa demonstração insana de poder e de terror, é perder a batalha para quem já foi derrotado, cujo fim está próximo, quanto mais o dia do Senhor se aproxima. A violência, as armas, a guerra, o terror pelo terror, a vingança e o ódio, a ira e a ostentação de poder não são um caminho que devemos tomar. E se essa for a nossa escolha, já estamos derrotados, ainda que vençamos o mal, pois seremos do mal agentes do terror. Fica aí então esse recado forte em Isaías 54. Amanhã estaremos aqui com um convite para comprar sem dinheiro. Vamos comprar sem dinheiro? Amanhã então não perca, capítulo 55 de Isaías. Curte nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue. Acesse nosso blog, site Jamais Desista, onde tem a parte escrita que é interessante para você acompanhar esse vídeo, que tem toda a parte escrita. Conheça nossa loja virtual semeadores.com.br, nossa loja física no centro de Taguatinga. Todos os dias estamos também com oração a partir das 8h30 na radio.osemeadores.com e aos sábados, a partir das 15 horas, Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.